Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos juntos e hoje nós vamos comentar sobre Mateus, capítulo de número 19 e capítulo 20. Nesses dois capítulos nós vamos falar sobre três pontos importantes que Jesus comenta neles e Mateus faz questão de mostrar para nós. Jesus comenta sobre divórcio, Jesus comenta sobre riqueza e sobre o serviço no reino. Então, logo nesses dois capítulos, nós temos como objetivo despertar o reconhecimento da necessidade de ser um praticante dos valores cristãos em nossa vida, dos valores da palavra de Deus. Depois, nós precisamos também sermos encorajados a renunciar a qualquer tipo de idolatria que tome a primazia de Deus na nossa vida. Então, quando se fala de idolatria, nós não estamos falando simplesmente de que alguém que adore uma imagem de escultura ou coisa parecida, mas de qualquer outra coisa que tome o primeiro lugar na nossa vida, ele seja colocado em segundo plano, porque em primeiro lugar tem que estar a presença do Senhor Jesus, nos guiando, nos dirigindo e levando-nos a cada dia a uma comunhão mais pura com Ele. Então, qualquer uma outra coisa, seja o meu trabalho, seja os meus afazeres, seja a minha riqueza, seja o meu patrimônio, eles não podem ter o primeiro lugar. Até mesmo a minha família, o primeiro lugar tem que ser Deus. Depois, então, vem a minha família, depois os compromissos e enfim. Então, nós precisamos aprender com isso nesse texto e enfatizar a importância de renunciar a qualquer tipo de idolatria para servir melhor na vinha do Mestre, ou servir melhor no reino do Mestre Jesus. Bom, e nós precisamos então, à luz desse comentário, queridos, nós sermos estimulados a cada um de nós fazer o melhor de si, sem exigir reconhecimento, alegando, quem sabe, mais tempo de trabalho, ou quem sabe, alegando mais tempo de caminhada cristã, ou quem sabe, maiores habilidades ministeriais, ou quem sabe, maior dedicação matrimonial, e enfim, que nós possamos entender de que nós não recebemos a graça de Deus por mérito nosso. Nós recebemos a graça de Deus simplesmente pela sua misericórdia. Esse chamado, essa graça de Deus na nossa vida, não é porque nós éramos os melhores, não é porque nós fomos encontrados os melhores homens, as melhores mulheres, as melhores pessoas, não. A graça de Deus nos alcançou por sua misericórdia, sem se importar com os nossos atos, sem se importar com as nossas fragilidades, com os nossos pecados, e Ele nos alcançou. Então, por isso que o escritor de Mateus, capítulo 19 e capítulo 20, mostra Jesus falando, começando nesse capítulo, já falando sobre o divórcio. Porque as pessoas se divorciavam às vezes por causa muito fúteis, pessoas se divorciavam por coisas insignificantes. E Jesus, quando olha para isso e comenta e adverte sobre isso, as pessoas dizem, mas então por que Moisés deu, mestre, carta de divórcio, quando essas coisas acontecessem, a pessoa desse carta de divórcio? Jesus vai e diz assim, olha, Moisés deu carta de divórcio por causa da dureza de coração. As pessoas têm o coração endurecido, não buscam a presença de Deus, e aí os conflitos vão acontecendo e não são tratados, e vai amontoando os problemas, e vai amontoando as dificuldades, e um dia isso chega então ao rompimento. Mas aí Jesus diz assim, mas no princípio não foi assim. No princípio o que Deus fez era que o homem fosse casado com uma mulher com um homem, e que esse casamento só fosse separado com a morte. E quando a gente olha para o número de divórcios, os conflitos e os problemas que muitos dos casais que são divorciados enfrentam, na realidade, nós olhamos para a palavra de Deus e vamos dizer assim, o Senhor Deus está certíssimo, porque era para ser assim mesmo, todas as pessoas. Mas infelizmente isso acontece. E o que Jesus está mostrando aqui é de que cada um de nós procuremos cada dia a viver de maneira tal que vivamos os princípios de Deus na nossa vida, dentro do possível do que a palavra de Deus mostra para nós, tá bom? Mas Jesus também fala sobre a riqueza.
As pessoas que às vezes têm tanto amor na riqueza que não conseguem fazer a obra de Deus por causa das suas riquezas e até alegam que não tem tempo para a obra, que não tem tempo para Deus, porque os seus trabalhos, porque é muito exausto, e enfim. E às vezes por causa da administração dos seus bens, e preferem então cuidar mais dos bens do que cuidar do reino de Deus. E isso Jesus mostra aí na riqueza do jovem rico, que nós precisamos entender de que isso pode ser uma idolatria. Idolatrar os meus bens, idolatrar o meu trabalho, idolatrar os meus afazeres e deixando Deus sempre em segundo lugar. Isso é uma idolatria. Que isso saia do nosso coração e que Deus assuma a primazia, o controle de tudo. Depois, Jesus fala ainda nesses 2 capítulos sobre o reino de Deus, quando ele assalaria, quando ele convida as pessoas para fazer parte do seu reino. Então ele contrata pessoas na primeira hora do dia, contrata na terceira, contrata na 6ª hora, na 9ª hora e até na 11ª hora, na 1ª hora, E ele contrata e ajusta com o primeiro quanto ele ia pagar. Mas quando chega no final do dia, o escritor diz que ele paga igual para todos, e por causa disso há uma dificuldade entre algum deles, porque diz, poxa, eu trabalhei tanto e você me igualou a essas pessoas. E o Senhor diz na parábola desse cidadão, desse pai de família que contrata esses trabalhadores, diz, eu acertei contigo. E eu estou querendo dar a esse último tanto quanto eu acertei com você. É eu que faço. Ou eu não posso fazer aquilo que quero daquilo que é meu, Então, o Senhor usa essa parábola para dizer de que eu e você, que hoje fazemos parte do ministério, eu e você que fazemos parte da seara do Mestre, eu e você que fazemos parte do seu reino. O que é o reino de Deus? O reino de Deus não é status, o reino de Deus não é poderes, o reino de Deus é quando acontece cura no meio das pessoas, é quando acontece libertação no meio das pessoas, é quando o Senhor liberta o oprimido, é quando o Senhor liberta o encarcerado, é quando o Senhor faz com que o cego possa ver, que o enfermo seja curado, que o homem mergulhado no pecado se liberte do pecado e viva para Deus. Isso é o reino de Deus. E Jesus então, quando nos chamou para fazer parte desse reino, ele fez não olhando pelo nosso mérito, mas olhando pela sua graça. Então, logo, fazer parte do reino de Deus não é mérito, não é pelos meus méritos. É bem verdade que os méritos, o conhecimento, a sabedoria, a facilidade que você tem de fazer a obra de Deus, tudo vai ser usado em prol do reino, mas fazer parte do reino não é pelo mérito, e sim pela misericórdia de Deus. Que Deus nos abençoe, que possamos entender esse propósito de Deus para mim e para você, de que não é a nossa posição, não é o nosso status, não é o nosso mérito, mas sim graça de Cristo, graça imerecida. E isso é um privilégio para mim, um privilégio para você, um privilégio para todos. Ou seja, Deus dá esse privilégio a todas as pessoas que queiram fazer parte do seu reino. Que Deus te abençoe e até o próximo, se assim Deus nos permitir, e que possamos viver cada dia para que o reino de Deus cresça, o reino de Deus avance para a glória e para a honra do Senhor Jesus. Deus te abençoe, até a próxima, se o Senhor Deus assim nos permitir. Até lá, se Deus quiser.